Ieda Barreto da Gama Nascimento. Eu vim de Guarani, uma cidade pequena, era professora lá. Quando vim para Juiz de Fora, eu fiquei uns tempos sem trabalhar, porque eu estava com uma criança recém-nascida, então estava de licença. Quando eu voltei a trabalhar, eu fui procurar saber que eu era contratada ainda, um colégio que eu pudesse trabalhar e tudo. Aí eu fui para a delegacia de ensino e a dona Maierli era diretora aqui do estadual, na época estava requisitada para trabalhar lá na delegacia. E aqui no estadual estava faltando professor para ensino religioso. E eu tinha um tempo de ensino religioso lá em Guarani. Então a dona Maierli falou assim, ó, você vai para o meu colégio. Aí eu vim para cá, conheci o pessoal, isso foi em 1982. E logo depois, em março de 82, em maio, a minha nomeação saiu. Então eu já fui nomeada aqui, fiquei no estadual. E daqui eu saí aposentada. Eu trabalhei aqui direto 18 anos. Depois eu fiquei mais 3 anos contratada. Foi prazeroso demais. Naquela época a escola era uma beleza. Os alunos eram muito educados, muito delicados, recebiam a gente de pé. Era uma escola modelo aqui em Juiz de Fora. Eu até, no princípio, eu fiquei espantada porque eu não estava acostumada, né? Então, eu vim de uma cidade pequena e lá em Guarani as turmas não passavam de 25 alunos em sala. Aqui eu já cheguei pegando 52 alunos numa sala. Eu fiquei apavorada quando vi, mas foi tudo muito bom. Foi um período maravilhoso na minha vida aqui nessa escola. Eu chego a sonhar. Chego a sonhar com a escola. Me emociona. Os colegas todos muito atenciosos, muito amigos, muito unidos. Então, até hoje eu guardo assim as lembranças, as belas lembranças da escola e conservo as amizades dos meus ex-colegas aqui, sabe? Então, foi um período muito bonito da história da minha vida. Eu estou sempre encontrando com ex-alunos. Inclusive, eu tive doente, eu tive infarto e fui atendida no hospital militar. E a aluna que me atendeu, a enfermeira que estava de plantão, junto com os médicos, foi minha aluna. Então ela falou, Dona Ieda, ela logo me reconheceu. De vez em quando eu encontro com um aluno, um ex-aluno. Dona Ieda, eu não esqueço da senhora. E sempre assim, porque eu trabalhei com todas as turmas. Era uma aula por semana. Então eu trabalhava com todas as turmas aqui do estadual. Então hoje eu tenho ex-aluno engenheiro. Tinha um aluno que falava, ele era assim muito jeitoso para fazer as coisas, os trabalhos. Aí eu falei, você é muito habilidoso. Aí os colegas começaram a chamá-lo de habilidoso. Um dia eu encontrei com ele, há uns 2 anos. Aí ele me reconheceu e falou assim, olha, Dona Ieda, a senhora não está lembrando de mim, porque naquela época eu era criança, mas eu sou um habilidoso. E tanto a senhora falava que eu era habilidoso, que eu resolvi fazer uma faculdade colocando a minha habilidade em prática, que ele hoje é engenheiro. Então ele conversou muito comigo, sabe? Então tem coisas que a gente grava e que não esquece nunca, né? Tem histórias assim de reuniões, né, que aconteciam aqui e aquela confraternização dos colegas, histórias também assim das formaturas que a gente
comemorava, os alunos terminavam o curso e tinha celebração lá na igreja de Santa Terezinha, e era aquela, a gente preparava com muito carinho, né, as festas para a formatura dos alunos. Outra coisa também que eu não esqueço é que eu, como professora de ensino religioso, no mês de setembro era dedicado à Bíblia. Então, cada semana era uma das turmas que preparava uma homenagem para a Bíblia. Então, eles faziam, cada um queria fazer melhor que o outro. Então, essas coisas a gente não esquece, né? Não esquece. Foi emocionante também, porque os alunos prepararam uma festa para mim, de despedida. E quando eu comecei a trabalhar com ensino religioso lá em Guarani, era a indicação do padre da paróquia. E o padre de Guarani era muito conhecido, eu participava muito de movimento de jovem, trabalhava muito com os jovens na igreja, então ele me indicou como professora de ensino religioso. Então eles conseguiram localizar o padre, que estava nessa época lá em Leopoldina, prepararam uma festa muito bonita e o padre veio. Eles trouxeram o padre aqui para poder fazer uma homenagem, né, para mim. E foi muito bonito, depois fizeram uma recepção, sabe? E foi uma beleza. A turma da tarde. Aí a turma da manhã também fez outra festa. Eu saí daqui bem assim, emocionada demais, porque a turma da tarde fez uma festa, a turma da manhã fez também uma festa para mim. Então, eu tenho lembranças dos presentes que eles me deram, sabe? Então, eu tenho muitas lembranças bonitas, muita coisa boa, muita saudade. A minha mãe plantava muitas flores e tinha muita orquídea, porque o quintal da minha casa lá em Guarani era muito cheio de árvores. Então a mamãe pegava aquelas mudas de orquídea e colocava nas árvores. E elas depois floresciam, era uma maravilha. Eu falo assim, por que eu não trouxe umas mudas e plantei lá no estadual? Que ia ficar, né, uma coisa assim para toda a vida. Mas... Dona Ieda, mas dá tempo ainda. E se a gente fizer isso? Quem sabe? Quem né? sabe? É. Nós vamos voltar aqui, vai ser em maio. E nós vamos fazer uma festa com essa meninada toda aqui. Quem sabe a gente não planta uma muda nesse dia? Quem sabe? É isso mesmo. Vamos fazer? Vamos tentar? Vamos tentar. Eu vou ficar muito feliz. Porque aí esse sonho se realiza. Esse sonho eu tinha. Eu vou falar, por que eu não fiz isso? Dá tempo ainda, dona Ieda. Vai dar tempo. Tem tempo. Nós vamos fazer. Exatamente. Obrigado, senhor querido. Eu que agradeço. Obrigado. Eu fiquei sabendo só ontem à noite, senão eu tinha me preparado, sabe? Não precisa preparar nada, não. Obrigado, muito obrigado mesmo.